Eu quero ler do verso 5 até o versículo de número 11. Um texto que fala a respeito da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Filipenses 2, a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém até aí. Gostaria que você refletisse comigo aqui nessa noite sobre a nossa vida como seguidores de Cristo Jesus, nossa vida como discípulos de Cristo. Nós, para identificarmos aqueles que seguem a Jesus, nós os chamamos de cristãos. Assim foram chamados alguns no livro dos Atos dos Apóstolos por seguirem aquilo que Jesus Cristo lhes ensinava, cristãos. Nós temos várias formas de identificar aqueles que seguem a Cristo Jesus. Nós temos vários conceitos, e cada um destes conceitos é acompanhado de muitas ideias. Nós temos o catolicismo, nós temos o movimento evangélico, nós temos os movimentos anglicanos, luteranos, nós temos os cristãos. E quando falamos a respeito dos cristãos, nós estamos falando sobre aqueles que seguem a Jesus, o Cristo. Cristo significa ungido de Deus. Cristo é um termo que traz no seu conceito aquele que é escolhido por Deus. Mas qual é a compreensão que nós temos, que você tem, a respeito da pessoa de Jesus? Quando você para pensar a respeito do seu Senhor, do seu Salvador, como você o identifica? Qual é o conceito que você tem de Jesus, o Cristo? Eu faço essa pergunta para a nossa reflexão aqui nessa noite, porque é óbvio que Jesus é único. Jesus, o próprio Deus que se fez carne, o Deus encarnado, Ele é um só. Mas apesar de Jesus Cristo ser único e ser um só, quando nós olhamos para o movimento cristão na história, há muitas compreensões muito diferentes de quem é Jesus. Houve um período em que a igreja matava em nome de Jesus. Houve um tempo em que a busca de terras e a subversão dos povos era considerado como uma guerra santa. Essa é uma imagem. Nós vivemos um tempo em que ser cristãos, e principalmente ser cristão evangélico, era ser alguém totalmente fora da sociedade, era considerado alguém que vivia em outra esfera. Aqueles que têm mais do que 40 anos, assim como eu, talvez viveu um tempo em que o movimento evangélico brasileiro era visto de uma maneira muito marcada por preconceitos. Eram os crentes que andavam com a Bíblia debaixo do braço, né? Hoje os crentes nem andam com Bíblia, vem tudo com celular, né? Olha como é que as coisas mudam. Ficava com a Bíblia debaixo do braço. Quando alguém falava que virou evangélico, falava, nossa, agora se perdeu de vez. Era um tempo complicado, e eu me lembro disso, porque a minha infância, eu ouvia muito dessas coisas. Só que o movimento cristão evangélico foi mudando no decorrer dos anos. Hoje, o movimento cristão evangélico é quase uma grande parte, não é a maioria, mas é uma grande parte. Mas qual é a visão de Cristo dentro do movimento cristão? Porque a pergunta continua sendo a mesma, porque aumentou o número de pessoas que se declaram cristãs, que declaram seguir a Jesus Cristo,
que declaram a sua fé, sejam elas evangélicas ou católicas, mas ainda permanece um grande número de corrupção, de feminicídio, de abusos, de casamentos que se corroem, se destroem. Como pode o número de pessoas que se declaram cristãs ter crescido tanto, mas todo o comportamento e o índice de algo que é totalmente fora do Evangelho continua igual ou maior? Qual é a visão de Cristo? Qual é a visão do Cristo que seguimos? Porque nem tudo que pertence ao movimento evangélico pertence ao mover do Evangelho, é diferente. O Evangelho não pode ser associado necessariamente ao comportamento humano, que lamentavelmente muitas vezes deturpa tudo a respeito do Evangelho. E eu queria hoje que você pensasse isso comigo, porque o meu desafio é que nós saiamos daqui nessa noite questionando qual é a imagem de Cristo que nós temos. Qual é a imagem do Cristo que você tem? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Porque quem for Jesus para nós, a resposta a essa pergunta influenciará de maneira direta o comportamento que nós temos. A imagem que nós temos a respeito da pessoa de Jesus interferirá na maneira como nós vivemos, na maneira como nós nos comportamos. E no texto que eu acabei de ler, uma das coisas que o texto traz para nós é que nós precisamos entender que nós somos cristãos que seguem um Cristo que é servo. Cristãos que seguem um Cristo que é servo. O versículo de número 7 do texto que nós lemos diz que antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Deus se faz homem, abre mão de toda a sua glória, se tornando ser humano como nós, e na condição de ser humano como nós, ele vive como servo. Como se não bastasse um Deus se tornar homem, ele se torna um homem que aceita a condição de escravo, de servo do outro. Cristo, em sua vida, serviu a multidão, serviu os seus discípulos, serviu a todos aqueles que estavam à sua volta. Na doutrina da encarnação, Deus se faz homem, ele se faz homem em condição de servo. Ele lava os pés dos seus discípulos, inclusive o pé daquele que haveria de o trair. Em momento algum, diz o texto, ele julgou com usurpação o ser igual a Deus. O que o texto quer dizer com isso é que ele não exigiu para si o direito da divindade, as benesses da divindade. Ele encarnou a condição de servo e viveu toda a sua vida desta forma até a sua crucificação. Quando olhamos para Cristo, nós vemos um Deus que serve. E nós vivemos numa cultura onde somos sempre incentivados a sermos servidos. Em muitos momentos os valores mudam. Nós queremos ser servidos ao invés de servir. Na cultura em que estamos inseridos hoje, nós queremos o menos esforço possível da nossa parte. Nós queremos que os outros se esforcem em nosso favor, porque para nós a cultura da servidão é algo que nós estamos deixando de lado, porque estamos sendo influenciados pela cultura pós-moderna. Queremos que as pessoas nos sirvam. Nós acostumamos a chegar nos lugares, sermos atendidos. Se não somos atendidos a contento, reclamamos. Se a nossa expectativa não é suprida, a gente arruma uma forma de manifestar a nossa indignação. Se alguém precisa de nós, nós demoramos para atender a necessidade. A cultura do serviço está sendo posta de lado. Mas quando olhamos para o texto, o que o apóstolo Paulo fala a respeito de Jesus é que Jesus assumiu a forma de servo. Ele se fez homem, nasceu, cresceu, sofreu, morreu, foi sepultado, foi traído, abandonado, e em todos esses momentos ele continuou agindo como servo.
ele continuou servindo aqueles que estavam à sua volta. E Paulo vai além de dar o exemplo de Jesus e diz para nós no versículo 5 o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Servir. Temos servido as pessoas? Temos servido os membros da nossa família? Temos servido os nossos colegas de trabalho? Temos servido os nossos irmãos na igreja? Temos servido os nossos vizinhos? Temos servido as pessoas, independente de qualquer coisa? Temos uma vida de servos? Ou quando somos chamados a servir, já dá uma moleza no corpo, uma indisposição? Servir. Precisamos pôr a mão no arado e entender que o nosso chamado é para ser servos, é para servir-nos. Essa é uma das primeiras características que o apóstolo Paulo coloca nos versos que lemos. Cristo se fez servo, assumiu essa forma, e assim como ele, nós precisamos resgatar na nossa espiritualidade a condição de servo. Precisamos servir. Servir a Deus e servir o nosso próximo. Servimos o nosso próximo e, ao servir o nosso próximo, servimos a Deus. Há muitos anos atrás, quer dizer, não faz muitos não, porque eu devia ter uns 19 anos, eu acho, 18, 19 anos, então foi recentemente, vocês sabem. Eu me aventurei a dar aula para as crianças no departamento infantil. Que Deus abençoe as professoras e os professores do departamento infantil. Eu assumi a responsabilidade, falei, vou dar aula no departamento infantil. Preparei a aula toda para dar para as crianças. Quando eu fui dar a aula era sobre servir a Deus. E eu fui lá e falei, olha, a gente tem que servir a Deus, servir, temos que ser servo. E fui explicando tudo a respeito do que era ser servo, com toda a sabedoria que eu tinha, todo o conhecimento que eu tinha, estava explicando sobre ser servo. Aí o Eduardo, uma criança, o Eduardo devia ter o quê? Uns 5 anos, ele virou para mim assim, Alex, como é que a gente serve a Deus? A gente leva uma bandeja de café da manhã na mesa para Deus? Eu respirei, pensei e falei, Dani, me ajuda nessa. Ela estava junto comigo, ela explicou, na linguagem de 5 anos, o que era servir. Como nós servimos a Deus? Nós servimos a Deus quando nós servimos o nosso semelhante. Porque tudo que nós fazemos para a glória de Deus envolve quem está diante de nós. Quando eu prego dominicalmente, eu prego a serviço do reino de Deus. Mas se a minha pregação não for uma pregação que atenda o coração de cada um de vocês, eu não vou alcançar o propósito para o qual Deus me chamou. Quando o pessoal do louvor toca, e toca para a glória de Deus, é para que nós que estamos aqui celebrando, possamos também, ao som da música, e junto com o apoio daqueles que são mais afinados do que nós, que somos um pouco desafinados, que nós possamos louvar a Deus. Quando nós servimos no ministério de diaconia, seja recebendo alguém, ou dando uma cesta básica para alguém que está necessitado, nós estamos servindo a glória de Deus, mas estamos servindo o nosso próximo. Tudo aquilo que nós fazemos para a glória de Deus envolve quem está ao nosso lado. Toda ação que nós realizamos é para a glória de Deus, mas é a serviço do outro, independente de quem é o outro. Por isso que quando nós vemos o Senhor Jesus assumindo a forma de servo, Ele nos ensina que devemos servir a Deus. E nós servimos a Deus quando nós usamos habilidades, dons, talentos, recursos financeiros, capacidade, posição, para abençoar a vida das pessoas que estão ao nosso lado, como servos. E não na tentativa de tirar proveito, não na tentativa de se vangloriar, não na tentativa de procurar algo para si. Cristãos de um Cristo servo. Uma segunda coisa que o texto apresenta para nós é que Cristo era um Cristo obediente. Na cultura judaica e nas demais religiões do Oriente Próximo, não era concebível, não era aceitável um Deus que se faz homem. Por que que na cultura do Oriente Próximo, do Oriente Médio, por que que a ideia de um Deus que se faz homem era inaceitável? Porque a humanidade, o ser humano, é um ser limitado.
é um ser limitado às suas condições. Enquanto seres humanos, nós somos sensíveis, nós temos sensibilidade. Enquanto seres humanos, nós temos uma relação que interfere a nossa questão de moral. O que é bom, o que não é bom, o que é ético, o que não é ético, o que é belo, o que é feio. Tudo isso que envolve a nossa compreensão das coisas morais se torna um julgamento aonde nós somos aceitos ou não aceitos. Nós, enquanto seres humanos, podemos ser portadores de uma intelectualidade um pouco maior ou uma intelectualidade menor. Nós temos acesso à informação ou não temos acesso à informação. Nós temos afetos. Nós gostamos e não gostamos. Nós nos entristecemos. Tudo isso que faz parte do humano não era aceitável para a cultura em relação à figura do divino. Porque para eles Deus está acima de tristeza e alegria. Deus está acima do belo e do feio. Deus está acima de qualquer ética, seja ela qual for. Portanto, quando Deus se faz homem, é um escândalo. É um escândalo. Como pode um ser perfeito assumir forma de um ser imperfeito? Um ser eterno assumir a forma de um ser que padece. Tudo isso era muito confuso para a cultura judaica e dos povos vizinhos aceitar um Deus que se faz homem. Portanto, para eles, um Deus que se faz homem não era Deus. E aqui, Jesus não só se faz homem, mas como se faz um homem obediente. Alguém que assume a forma de servo e, além de assumir a forma de servo, obedece. O versículo 8 diz que a si mesmo se humilhou tornando-se homem, assumindo a forma de servo, e tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Imagine a humilhação de um Deus que morre, um Deus que se deixa morrer, mas contrariando toda a lógica humana, esse Deus que se faz homem, ele ressuscita dentre os mortos e entrega a sua vida naquela cruz para ensinar a nós que assim como ele, nós devemos ser obedientes e obedientes até a morte. E está aí outro ponto difícil para nós. Se é difícil servir, imagine obedecer os outros. Num tempo em que nós nos sentimos dono dos nossos próprios narizes. Não. Isso já se manifesta na nossa pré-adolescência, né? Na pré-adolescência a gente já quer fazer o que nós queremos fazer. Sou eu que mando, né? Eu que sei. Isso vai seguindo conosco. Nós queremos seguir o nosso próprio caminho, seguir o nosso próprio destino, seguir o nosso próprio rumo. E o exemplo que nós temos em Cristo Jesus é de alguém que obedece até mesmo nos momentos mais difíceis. Hoje na escola dominical, nós vimos uma oração de Jesus, quando ele fala com o Pai, e ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Enquanto ser humano, enquanto homem, Jesus tinha os seus sentimentos, as suas vontades, mas ele obedeceu à vontade do Pai até o fim. Ele seguiu o caminho que lhe estava proposto, obediência. E nós precisamos também desenvolver a obediência, obedecer a Deus. É difícil obedecer. É difícil perdoar alguém quando alguém nos machuca, mas quando ouvimos a voz de Deus dizendo perdoe, nós precisamos obedecer. É difícil às vezes ter paciência com as pessoas que insistem na mesma ideia e cometem os mesmos erros. É difícil, mas quando nós ouvimos a voz de Deus falando com a gente, tenha paciência, a gente precisa respirar fundo e falar: Deus me ajuda, mas eu preciso ter paciência. Vivermos pacientemente. É difícil às vezes ter controle diante da situação, ter domínio próprio. Às vezes a gente tem vontade de se entregar aos nossos sentimentos, à nossa indignação momentânea e fazer o que dá na nossa cabeça. Mas aí vem a voz do Espírito de Deus dizendo: olha, tenha domínio próprio, deixe que meu Espírito te controle. E a gente precisa obedecer e falar: Deus, me ajuda, me faça com que eu me entregue totalmente, que o Senhor me ajude nesse domínio próprio. Obediência, obedecer. Não é fácil obedecer. Isso para todas as áreas da nossa vida. Mas se somos cristãos, o caminho é da obediência.
Não dá para dizer que nós seguimos a Cristo e não obedecer. Não dá para dizer que nós seguimos a Cristo e ao invés de perdoar, nós querermos nutrir ódio no coração em relação às pessoas. Não dá. Não dá para você ser indiferente com a pessoa que sofre, ao invés de você ser solidário. Não dá, tem que obedecer. Eu vou dividir o pouco que eu tenho? Obedecer isso aí, é dividir o pouco que tenho. A pessoa me agrediu, oferecer o outro lado. É fácil oferecer o outro lado? Não é. Mas esse é o Evangelho, por isso que eu falo para vocês que na cultura que nós estamos não é. Porque hoje a cultura, até evangélica, é o toma lá da cá, não é assim? Não mexeu comigo, vai ver. É a cultura evangélica, em muitos lugares. É isso aí. Não, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas também dou uma boiada para não sair. Agora a pergunta que eu faço, isso se enquadra com o Evangelho de Jesus Cristo? Porque se enquadrar, eu li tudo errado. Se enquadrar, eu compreendi errado o Evangelho de Jesus. O caminho do Evangelho é o caminho da obediência. É o caminho difícil, por isso que nós ouvimos que a porta do reino dos céus ela é estreita mesmo, é estreita. Porque obedecer é só para quem teve o coração transformado pelo sangue de Jesus. E por fim, nós temos a figura do Cristo exaltado, do Cristo que é bendito, inclusive. No versículo 10, vou ler a partir do versículo 9, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Depois que os discípulos viram Jesus sendo crucificado, alguns dias depois, Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Essa experiência pela qual os apóstolos passaram e os discípulos viram, eles de fato compreenderam quem Jesus era. A exaltação de Jesus se manifesta na sua ressurreição. E a exaltação de Jesus na ressurreição abre um novo momento, que é o momento de um novo jeito de se ver o ser humano, um novo ser humano. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos, ele ressuscita com o seu corpo glorificado. E a ideia da ressurreição, de Cristo ressurreto, é mostrar para aqueles que o seguem que a partir desse momento a vida que nós vivemos deve ser baseada nessa mensagem da ressurreição. É um novo jeito de sermos homens, é um novo jeito de sermos mulheres, é uma nova forma de viver a vida. A ressurreição, e inclusive nós aguardamos a ressurreição, o tempo em que estaremos com o Senhor na glória, a concretização de tudo isso, mas a mensagem da ressurreição para nós, desde já, é que é possível viver os valores do reino de Deus numa sociedade corrompida. É esse o Cristo exaltado. O Cristo exaltado, ele mostra que é possível viver sendo justo, vivendo os valores da justiça num mundo injusto. Que é possível viver os valores da solidariedade num mundo egoísta. Que é possível você viver a bondade em meio a uma sociedade onde ainda há maldade. O Cristo exaltado mostra que o que nos conduz como seres humanos não são os valores desse mundo, mas os valores da ressurreição, de uma nova vida. Portanto, olhando para o Cristo exaltado, é que nós devemos viver de acordo com os valores do reino. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 12, nós encontramos o seguinte verso que diz assim: e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quando olhamos para o Cristo exaltado, nós aprendemos que se nós vivermos os valores do reino, por mais que isto possa trazer algumas humilhações neste mundo corrompido, nós seremos exaltados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque a nossa recompensa não está aqui nessa terra. A nossa recompensa não está no que os homens podem nos dar, nas posições que nós podemos ocupar, na retribuição que nós podemos receber. A nossa exaltação está em sermos tidos como cristãos e reconhecidos como aqueles que de fato servem a Jesus Cristo e o seguem, independente do preço que tem a pagar. Isso é exaltação. Por isso que nós possamos colocar o nosso coração diante do Senhor e dia após dia procurar compreender qual é a imagem que temos de Cristo e como Cristo se revela através de nós, como vivemos o Evangelho de Jesus Cristo no nosso dia a dia. Se somos servos,
se somos obedientes e se estamos nos humilhando para, assim como Cristo, sermos exaltados. Que o Senhor nos abençoe. Eu queria orar com você. Queria pedir para você fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Há muitas releituras do Evangelho, há muitas releituras. E hoje, com o acesso que nós temos às mídias sociais, nós vemos muitas delas. Mas que você tenha o senso crítico, que o Espírito de Deus te conduza, para que você consiga discernir o que de fato se assemelha a Jesus Cristo, conforme os relatos dos Evangelhos, o que não se assemelha a Jesus Cristo, conforme os relatos do Evangelho. E que na sua vida você viva como Cristo, para a glória de Deus. Senhor, eis-nos aqui, Pai, homens e mulheres lavados e remidos pelo Teu sangue. Se nós estamos aqui, é porque o Seu perdão nos alcançou. E o Seu perdão nos alcançou por meio de Jesus, o nosso Redentor. Senhor, como é difícil viver como servo, como é difícil ser obediente, como é difícil se humilhar. Ainda mais quando somos incentivados pela cultura de que o esperto é aquele que se serve do outro, de que não devemos obedecer porque somos senhores da nossa própria história, e até mesmo, ó Pai amado, porque queremos recompensas momentâneas, instantâneas. Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda a quebrarmos tudo isso e vivermos firmemente, firmados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoe cada irmão e irmã aqui, ó Pai, e que seus corações sejam visitados pelo Teu Espírito, e que a força que procede do Senhor esteja sobre cada um de nós. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor amado. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós estaremos nesse momento entoando nosso último cântico, e enquanto nós entoamos nosso último cântico, você está convidado também a trazer a sua oferta, separar o seu dízimo. Semana passada nós falamos rapidamente sobre isso, e eu queria incentivá-lo a contribuir. Uma das coisas que eu aprendi na Bíblia é que nós temos que contribuir com alegria. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Nós somos chamados a devolver uma parte daquilo que Deus nos concede. Desde a minha adolescência eu aprendi que dízimo não é pagamento, ou pagar a Deus porque eu devo para Ele. Não. Tudo que nós recebemos é dele. A nossa vida é dele, o nosso fôlego, o nosso talento, os nossos recursos, tudo é bênção de Deus. E nós somos desafiados a contribuir com a obra, porque a igreja, enquanto instituição, ela tem muitos compromissos. Compromisso com o pastor, compromisso de manutenção. Nós no conselho, inclusive na segunda-feira, conversamos, a gente vai dar uma reformada aqui no templo interno para o Natal e Ano Novo, então a gente vai ter algumas despesas a mais no final de ano. E a gente sabe que todo mundo chega no final de ano, e começo de ano é um período mais difícil, né? Final de ano é muita festa, muito amigo secreto. Quem tem filho em escola, que Deus abençoe, com a bênção dobrada. E começo de ano também, e assim como a nossa vida pessoal, a igreja também, final de ano e começo de ano, tem muitos compromissos. E nós queremos aqui incentivar você a contribuir com alegria, segundo a sua possibilidade, que Deus te abençoe cada vez mais. E em segundo lugar, orar para que Deus esteja abençoando a sua vida, para que Deus continue suprindo você, para que Deus continue renovando você. Se você tem vivido momentos difíceis na economia, que Deus traga uma direção, que Deus renove a sua vida, que Deus te abençoe e prospere a cada momento. Eu queria orar mais uma vez, queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar. E enquanto cantamos, se você separou a sua oferta, você pode trazê-la. Se você quiser fazer por Pix, fique à vontade. Mas faça isso com alegria, sabendo que Deus continuará provendo a você e a mim, a cada um de nós, tudo o que precisamos. Senhor, mais uma vez, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida de cada irmão e irmã. Quero aqui mais uma vez interceder especificamente pelo trabalho de cada um de nós. Muitos irmãos, ó Pai, tiveram hoje, no domingo, dia de folga, mas amanhã eles estarão de volta na empreitada, alguns logo pela madrugada, outros levantando logo pelo amanhecer, alguns indo para a empresa, para o consultório, para o escritório, outros indo para casa fazer uma limpeza, uma faxina. Senhor eterno, alguns estarão, ó Pai amado, viajando a trabalho. Nossos adolescentes e jovens estarão indo para a escola, estudando, se capacitando. E eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe cada um de nós. Que a Tua poderosa mão continue provendo o que tanto precisamos, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando a nossa terra com essa chuva abençoada. Que o Senhor continue abençoando a nossa saúde para que possamos trabalhar
da melhor forma possível, abençoando a nossa mente para que consigamos ter um trabalho, ó Pai eterno, efetivo. Senhor eterno, cura aqueles que às vezes possam estar sofrendo com burnout, ou às vezes passando por um momento difícil no trabalho. Deus, o Senhor é quem nos sustenta, e eu quero pedir a Tua bênção sobre cada irmão e irmã aqui, ó Pai, que eles possam prosseguir e que ao final desse ano, eles possam olhar para o fruto das mãos, do fruto do trabalho deles, e possam dizer que o Senhor os abençoou de maneira excepcional. Ó Deus, sê conosco, sê com cada um deles, é o que pedimos a Ti, aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar.